A data é agosto de 2004. Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, dois dos principais jogadores de futebol do planeta, sobem a bordo de tanques de guerra blindados do exército e do lado de fora uma multidão ensandecida de um país devastado pela guerra civil. 5 meses antes, o presidente do Haiti havia sido sequestrado e deposto em um golpe de estado e politicamente o Brasil vivia um momento de tentativa de expansão como referência diplomática para o mundo, então se ofereceu para liderar uma missão de paz da ONU em ajuda ao Haiti. E essa é a história que eu te conto hoje. Eu sou Nathan Pires, você já me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E no clima da próxima partida do Brasil na Copa do Mundo contra o Haiti, vamos hoje conhecer a história do que ficou conhecido como o Jogo da Paz. Olha, toda vez que me perguntarem sobre as coisas que mais me marcaram no futebol, eu acho que com certeza essa será uma delas. Eu me sinto um privilegiado de ter participado de um momento tão bonito como esse. A história do Haiti é uma que envolve muita luta, muita revolta e muita troca violenta de poder. A nação foi a primeira a se tornar independente na América Latina e também foi o primeiro país das Américas a abolir a escravidão. Isso porque foi uma rebelião entre os próprios escravizados que conquistou a liberdade contra o exército francês. As diversas sabotagens econômicas que sofreu após conseguir a liberdade foram acontecimentos que deixaram marcas profundas dentro do país. O maior absurdo é que o Haiti teve que pagar um valor que, convertido para hoje, daria algo próximo de 3 bilhões de reais à França para reparar os proprietários de escravos após o fim da escravidão. Em 222 anos de independência, o Haiti já sofreu mais de 30 golpes de estado e o que aconteceu no início de 2004 foi um dos períodos mais sangrentos de sua história recente. O governo do presidente Jean-Bertrand Aristide ruiu sobre denúncias de corrupção, eleições forjadas e uma miséria generalizada que tomava conta do país. Protestos ocorreram por meses dentro do Haiti e a cada pedido de renúncia que o presidente negava, mais pessoas eram mortas em conflitos violentos. A segunda maior cidade do país chegou a ser tomada e mesmo com diplomatas tentando negociar uma saída menos caótica, o presidente aceitou a renúncia e deixou o Haiti em um avião acompanhado por militares norte-americanos. E aí existem diversas versões sobre essa história. O presidente Jean-Bertrand Aristide, anos depois, declarou que isso foi um sequestro. Ele não quis renunciar e não quis deixar o país. Ele que anos antes, em 1991, já sofreu outro golpe de estado. Foi aí que a ONU criou a Missão das Nações Unidas para Estabilização no Haiti e nesse período, como falei no começo do vídeo, o Brasil buscava se afirmar internacionalmente como uma referência diplomática, além de uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, e aí se ofereceu para liderar a missão de paz. A presença do exército brasileiro no país, que era prevista para durar apenas poucos meses, acabou se estendendo até 2017. Então, nesse meio tempo aí surgiu a ideia do primeiro-ministro interino do Haiti de um jogo de paz que visava abrir caminho para um possível cessar-fogo dentro do país. Isso porque, além de tudo, os haitianos tinham uma idolatria gigante pela seleção brasileira que tinha acabado de vencer a Copa do Mundo. E aí, a CBF comprou a ideia, a FIFA deu o aval, mas lá na Europa não foram todos os clubes que ficaram felizes com essa notícia. Milan e Bayern de Munique vetaram todos os seus jogadores, então Dida, Kaká, Cafu, Lúcio e Zé Roberto foram cortados da partida, porque o risco de um atentado, de uma bala perdida ou de qualquer tipo de confusão era alto demais, segundo esses clubes, para expor patrimônios valiosos, que são jogadores que valem milhares de dólares. O que pro evento em si não mudou tanta coisa, porque a delegação ainda teria Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno, que mesmo por poucas horas ali, eram um grande acontecimento. O avião da seleção brasileira pousou em Porto Príncipe 2 horas antes do horário previsto para início da partida, em um calor nada modesto de 40 graus, e para levar a delegação brasileira, que incluía a taça da Copa do Mundo e o presidente da República, estavam preparados
chamados carros de combate blindados do exército brasileiro, conhecidos como os Urutus. A cena que eles encontraram na rua foi uma multidão colossal de pessoas que pavimentaram todo o caminho até o estádio. O Roque Júnior depois deu uma entrevista falando que no Brasil eles só tiveram uma recepção parecida após vencerem a Copa do Mundo. O Jogo da Paz foi realizado com o pretexto de dar início a uma campanha de desarmamento que pudesse diminuir a violência dentro do país e basicamente o ingresso poderia ser trocado por uma arma, o que na prática foi uma grande ilusão porque a imensa maioria dos 15 mil haitianos que foram ao estádio Silvio Cattor entraram sem entregar nenhuma arma, até porque, convenhamos, essas armas estavam nas mãos de milícias e de gangues que não iriam abrir mão do seu poder de fogo por 90 minutos de futebol. Durante a partida, os haitianos comemoraram todos os 6 gols da seleção brasileira como se fossem os seus próprios gols. Em especial, esse golaço aqui do Ronaldinho Gaúcho com a dancinha foi bastante celebrado. Inclusive, em entrevistas após isso, jogadores do Haiti demonstraram a felicidade que foi para eles enfrentar essas grandes lendas do futebol. Assim que o juiz apitou o fim do jogo, não houve tempo para festa ou para nenhuma troca demorada de camisas, porque os jogadores foram retirados às pressas pela escolta militar e foram colocados de volta nos blindados e levados para o aeroporto. O caminho de volta foi bastante parecido com o de ida na questão de movimentação, só que dessa vez a multidão estava se despedindo da delegação brasileira que 4 horas após pousar já estava no ar novamente. O resultado do Jogo da Paz, no final das contas, não foi mais do que uma exibição e uma tentativa de suavizar a imagem de uma ocupação militar estrangeira que cometeu sim suas violências dentro do Haiti. O plano de desarmamento através dos ingressos foi quase que totalmente simbólico e a crise humanitária só piorou com o tempo. Em 2010 veio aquele terremoto devastador que levou a vida de mais de 200 mil pessoas e destruiu o que ainda restava de infraestrutura dentro do país. Nos anos seguintes, jornalistas registraram cenas drásticas de um povo abandonado pelo mundo, onde crianças recorriam a bolachas de terra para enganar a fome, e os soldados brasileiros deixaram o país em 2017 e um legado bastante controverso para trás. Hoje, mais de 2 décadas após o amistoso, o Haiti vive uma situação ainda mais desesperadora. Desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse lá em 2021, o país colapsou totalmente. Hoje não há presidente e não há parlamento em funcionamento e, segundo dados da ONU, cerca de 90% da capital está sob o controle de mais de 100 gangues que brigam por território. Além disso, segundo dados da BBC, o país está à beira de uma fome generalizada e agora depende de mais uma frágil missão internacional, que dessa vez é comandada pelo Quênia. Aquele 18 de agosto ficou sem dúvidas marcado na história do país e é uma lembrança de como o futebol pode ser usado para mobilizar sociedades, mas também como pode ser utilizado para limpar a barra e desviar a atenção de problemas mais sérios. No final das contas, a CBF ganhou o prêmio Fair Play da FIFA e foi muito celebrada para isso. Só que depois que aquelas 4 horas acabaram, o Brasil voltou para casa com suas estrelas e o Haiti foi novamente condenado ao esquecimento, lutando meramente para conseguir sobreviver. E nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Eu quero agradecer a você que chegou até aqui comigo. Não se esquece de deixar um gostei aqui, não se esquece de se inscrever no canal. E eu falei, depois que acabasse a série da Copa do Mundo que você confere aqui, não iria parar o canal, nós estaríamos produzindo conteúdos e esse daqui já é a prova disso, então segue com a gente porque semana que vem tem mais vídeo, beleza? Um grande beijo, um grande abraço e valeu!